A paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Sidney Oliveira e esta noite nós estamos mais uma vez com o programa Âncora da Esperança em Evidência. A palavra do Senhor tem sido ministrada neste programa e alcançado muitas vidas, renovado, restaurado, aqueles que estão precisando de restauração. E esta noite nós temos aqui duas convidadas especiais. Na ministração da palavra, a irmã Rúbia Nayara, que vai estar nos trazendo um conteúdo da palavra do Senhor nosso Deus. E na ministração do louvor, nós temos aqui a nossa cantora, a cantora Kelly, que vai estar abençoando a vida de todos com o louvor do Senhor Jesus. Então, irmã Kelly, pode ficar à vontade para falar com os nossos ouvintes. A paz do Senhor a todos, né? Todos os ouvintes, nossos irmãos que estão nesse momento ouvindo cada um de nós, né? É um privilégio muito grande estar aqui no programa, né? Âncora da Esperança, né? Para contribuir adorando e louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Também a irmã Rúbia Nayara com a palavra, né? É muito gratificante estar ao lado de pessoas grandes, né? Vou dizer assim. Aleluia. Graças a Deus. E o pastor Sidney também, é um privilégio muito grande. Muito obrigado. Amém. E nós temos aqui que a irmã Rúbia Nayara, que vai ser a ministrante, né, deste programa, da Âncora da Esperança, e a Rúbia Nayara fica também aqui com suas considerações de apresentação. Tá? Amém. Quero cumprimentar os ouvintes, né, com a paz do Senhor. É um motivo de muita alegria poder estar aqui, né, nessa missão, nesse programa que nasceu no coração da nossa pastora e que tem alcançado as vidas. É um grande privilégio, né? Eu confesso que fiquei bem surpresa, né, pastor? Porque não me considero assim, né, com esse conhecimento todo para vir aqui, né, falar. Mas a gente fala de Jesus. E se a gente fala de Jesus, é o importante. Nós temos algo sim a levar e é um grande prazer estar aqui, viu? Deus abençoe. Amém. Deus continue lhe abençoando. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele já lhe deu esta palavra, assim como também já vai usar a nossa irmã na ministração do louvor. Mas antes nós vamos fazer aquela oração abençoada. Nessa oração nós vamos estar ministrando as bênçãos do Senhor na casa de cada respectivo ouvinte que está aí nos acompanhando, nos assistindo e dando a honra da sua atenção. Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, primeiramente porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue abençoando a vida da nossa missionária Alzira, do pastor Hamilton, nosso presidente. Continue abençoando a vida de todos os nossos irmãos que são membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Abençoa a tua serva, a Rúbia Nayara, a cantora Kelly, que vai estar ministrando tanto o louvor como a palavra. Cuida delas, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então, gente, nós estamos aqui no programa Âncora da Esperança. Esse programa, irmã Rúbia Nayara, ele foi um projeto que o Senhor Jesus colocou no coração da nossa líder maior, a missionária Alzira. Claro que com uma dedicação, uma vida no altar e também pelo auxílio do seu um indigno esposo, que é o nosso presidente, o pastor Hamilton, e esse programa ele tem sido bênção na vida de muitas pessoas que estão assistindo, que estão contribuindo, né, com a oração, contribuindo com a atenção, e pessoas também que estão por detrás dos bastidores, que às vezes não aparecem aqui, mas que estão de uma maneira extraordinária contribuindo para que este programa consiga alcançar mais vidas, para que Deus possa continuar sendo glorificado. Então, qual é o nosso tema hoje, Rúbia Nayara? Nosso tema é um tema maravilhoso, muito atemporal, muito importante nesse momento e que a humanidade está vivendo, né, pastor? Exatamente. Eu sei que foi o Senhor que colocou esse tema no coração da nossa pastora Alzira. Arrepende-te enquanto há tempo. Um tema extremamente necessário, onde o Senhor fala poderosamente aos nossos corações. Muito forte. Ele é muito imponente, né? Sim. Esse tema é muito imponente. E ele também está contextualizado com tudo aquilo que nós estamos vivenciando durante esses últimos dias, né? Eu digo últimos dias porque João, aproximadamente 2000 anos atrás, ele disse que, filhinhos, já é as últimas horas. Então, dentro do nosso contexto, nós consideramos que já são os últimos dias. E nós temos aqui
a ministrante do louvor dessa noite, desse programa. A cantora Kelly já vai nos abençoar com o primeiro louvor. E eu quero dizer para a senhora que esse programa ele tem a liberdade do Espírito Santo. Quero que você sinta-se à vontade para cantar e, acima de tudo, adorar o nome do Rei, tá bom? Deus abençoe. Vamos ouvir o louvor aqui com a nossa cantora Kelly. De glória, trocando assim o lugar de rei pelo lugar de servo. Não se exaltou, mesmo sendo Deus, não foi servido, mas veio servir. Não desprezou, mas foi desprezado por quem Ele amou. Sendo assim, Ele não desistiu da sua missão. Os enfermos curou, mortos ressuscitaram ao estender suas mãos. Lhe prenderam e julgaram como se fosse um ladrão. Bateram e cuspiram seu
Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus. Que louvor maravilhoso, Que louvor né? inspirado. É muito bom você sentir a presença do Espírito Santo por intermédio de uma ministração, de um louvor que é ministrado. Ele não é um louvor cantado, é assim, cantora Kelly? Esse aí não foi cantado. Esse louvor, ele está dentro do bojo da adoração. É muito bom quando nós sentimos a presença de Deus e conseguimos também transmiti-la por intermédio da graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o programa Âncora da Esperança tá uma bênção, e um aviso, hein? Está só começando. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor e vamos aqui também entrar em alguns detalhes, perguntar algumas coisas, mas tudo que esteja dentro do assunto dessa noite. Arrepende-te enquanto há tempo. Essa é a temática desse programa. Nós vamos aqui agora passar para ouvir a palavra do Senhor Jesus, mas antes de nós ouvirmos aqui a palavra, eu quero destacar que esse programa, ele é dirigido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui no campo de Canaã dos Carajás, cujo pastor-presidente é o pastor Hamilton de Amarante. E quem está na frente dessa programação do programa Âncora da Esperança é a nossa missionária Alzira, esposa do nosso presidente, tá bom? Deus continue abençoando todos os irmãos que estão nos assistindo, que estão aí intercedendo por nós. E esse programa, eu já vou deixar uma palavra profética aqui, viu, Rúbia? Esse programa, ele vai alcançar inúmeras vidas. Amém. E ele também vai crescer. Eu creio. Tá? Vai crescer, ele vai expandir. Amém. Tanto na sua parte técnica, como na sua parte estética. Eu quero dizer que vai ser uma bênção de Deus esse programa na vida de muitas pessoas que estão aí longe do alcance da vontade do Senhor Jesus, ou longe das promessas, porque estão distanciados do caminho do Senhor e longe daqueles que podem semear a palavra do Senhor. Então o programa, ele tem essa vertente de alcançar vidas por intermédio da tecnologia, por intermédio da internet, tá bom? Então, Rubia Nayara, nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor e eu estou muito curioso, muito animado para ouvir a palavra, porque é um tema que nos convida todos os dias, né? É um tema que nos convida todos os dias. Eu costumo dizer que o crente, ele tem que se arrepender todo dia. O crente tem que aceitar Jesus todo dia e o crente, ele tem que ser renovado todos os dias. Então eu quero aqui passar a oportunidade para a senhora que vai estar aí nos trazendo a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Fique à vontade, deixe Deus lhe usar, tá? Qualquer coisa, se a senhora viu parando a senhora no sermão, é porque eu estou querendo aprender mais e estou lhe perguntando algo que a senhora está ministrando, tá bom? Amém. Deus abençoe. Na verdade, para mim é uma honra, né? Quando eu fiquei sabendo que eu iria participar, né, do programa com o senhor, com a Kelly, eu fiquei muito feliz. Bem. E ao mesmo tempo bem receosa, bem nervosa, né? Porque vocês bem sabem que o pastor é um grande homem de Deus, conhecedor da palavra. Eu estou aí, sou apenas um bebê engateando, né, todos os dias pela misericórdia de Deus. Sou apenas alguém que o Senhor foi lá, olhou cheio de defeitos, falou, vou pegar, vou fazer alguma coisa, vamos ver se dá alguma coisa, né? Deus, e pela misericórdia do Senhor eu estou aqui. Eu estou muito feliz, é sempre uma honra, né? Às vezes sempre encontro a Kelly aí nas congregações, nos cultos, e é uma menina de Deus, alguém que eu acompanho aí desde a juventude, e eu fico muito feliz a cada vez que eu lhe ouço louvar. Porque verdadeiramente a sua voz é um dom de Deus. Amém. O pastor Sidney é uma grande honra, pastor, estar aqui com a honra é nossa, é um privilégio tê-la conosco, e eu creio que esse programa vai ser impactado por intermédio da palavra e do louvor. O louvor já foi sensacional, né? O louvor foi sensacional, foi cantado com inspiração, com a alma. E é assim que nós queremos que os irmãos entendam que é um programa,
mas é um programa onde nós temos que ficar à vontade com o Espírito Santo de Deus. Com certeza. E quando nós ficamos à vontade com o Espírito Santo de Deus, tanto na ministração da palavra como do louvor, a gente chora, a gente se alegra. Aqui não é proibido essas coisas. A gente quer um programa sempre com a presença do Espírito Santo de Deus, porque sem ele tudo é sem graça, né? Na verdade, sem ele não há sentido. Ontem mesmo fui ministrar acerca do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há unção, sem o Espírito Santo não há propósito, sem o Espírito Santo nós somos apenas falantes, né? Porque quem faz com que você, ouvinte, sinta o impacto da palavra, o impacto de tudo aquilo que for dito ou cantado aqui, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mesmo antes da gente chegar aqui, há uma preparação, né, pastor? Ontem eu estava conversando até com uma amiga e falando como é que as pessoas fazem a obra de Deus de qualquer jeito. Porque não tem como você levar a palavra de qualquer jeito, louvar de qualquer jeito. E essa palavra, ela é confrontante. Porque a palavra, antes de chegar até você, antes de chegar ao ouvinte, ela primeiro fala com a gente. Ela primeiro nos confronta. Muitas das vezes o Senhor, ele traz uma palavra ao nosso coração, porque primeiro ele quer transformar em nós e através de nós impactar outras vidas, né? E eu acho assim, a importância desse programa é algo muito lindo, é algo extraordinário. É um bebê ainda, né, pastor? É um recém, né? É um recém-nascido. Mas que eu creio que já tem alcançado muitas almas, porque se o Senhor colocou no coração da nossa pastora é porque o propósito era grande, né? E é uma grande honra nós estarmos aqui contribuindo num tempo, né? Quando eu meditava sobre a palavra, porque eu acho que a gente tem que primeiro meditar, né, pastor? Meditar. Antes, eu via a palavra, às vezes via vocês que pregam, teólogos, eu achava muito lindo. E a gente esquece que antes de você chegar aqui com um texto pronto, uma pregação, um esboço, você primeiro tem que sentir o que a palavra quer falar ao seu coração. E quando a gente se permite, né, pastor, ser impactado pela palavra, isso é transformador. É porque o ministrante, ele tem que primeiro encher para depois transbordar. Exatamente. Porque quando você pega essa palavra cheio, no grego, é plerouster. Plerouster é conotado para aquilo que está transbordando. Então, um vaso ele só consegue transmitir se ele estiver transbordando. E a palavra ela não nos convida a ler, mas a meditar. Então, é nessa examinando as escrituras, porque quando você vai ao médico marcar a consulta, ele consegue descobrir o que você tem? Não, ele só consegue descobrir a partir do momento que ele faz o exame. Exatamente. Então é isso que a senhora está falando aqui para nós. E assim, num tempo, pastor, onde hoje existem vários podcasts, e hoje a internet é algo que todo mundo tem acessibilidade, né, de estar vendo de tudo um pouco. E eu acho que o evangelho hoje ele está muito massageador de ego. Concordo. Hoje o evangelho não confronta mais. Quando veio esse tema, eu confesso que fiquei muito feliz, porque qual é o foco, qual é o propósito do programa? É alcançar aquelas vidas que ainda não se entregaram. Claro que os irmãos também, eu sei que tem muitos irmãos, né, pastor, que nos seguem, que acompanham, glória a Deus, que querem também crescer, assim como eu, no conhecimento e na graça. Mas acho que o propósito central é alcançar as almas, né? Então, é um tema confrontante que vai fazer você refletir acerca de como eu estou com Jesus. Nós temos que entender que Jesus está às portas. E não é mais tempo de uma pregação ou de um evangelho, pastor, que só massageia o nosso ego, sabe? Hoje em dia, você vai ouvir uma ministração desses grandes pastores, muitas das vezes, parece que nós estamos ali num livro de autoajuda. É claro que é necessário, mas nós precisamos mais do que nunca falar que Jesus ele está voltando e nós precisamos estar preparados. E estar preparado não é algo fácil, né? Quando a nossa pastora passou o tema, veio ao meu coração Atos, né? O livro de Atos. Se os irmãos aí em casa quiserem acompanhar conosco, é sempre muito bom, né? Você meditar acerca da palavra de Deus.
É algo maravilhoso. E quero deixar claro, pastor Sidney é um homem muito culto, né? Até admiro. Só que eu tenho um jeito de ministrar mais povão, né? Não significa que eu gosto muito de ler, sabe, pastor? Amo ler, é algo que eu tenho descoberto pela misericórdia de Deus. Mas eu gosto muito de levar palavras fáceis, de fáceis entendimento, para que você que está aí em casa, né, entenda bem o que nós estamos querendo dizer nessa noite, porque eu acredito que essa palavra, a internet, ela é muito abrangente, né, pastor? Muito abrangente. Isso vai para pessoas cultas, pessoas que não têm tanto entendimento, pessoas que não tiveram talvez a oportunidade, né, pastor, de estudar ou de ler. É incrível, em pleno século XXI, ainda existem pessoas analfabetas que não sabem, né, muitas das vezes o significado de muitas palavras, né, pastor? Apesar que eu acho lindo ver o senhor pregando, viu? Quero deixar aqui até minha admiração. Amém. Acho Deus, maravilhoso. Deus seja louvado, aprendemos aí, né? Muita coisa nova. Às vezes o pastor fala umas palavras na pregação que eu até escrevo e chego em casa, vou pesquisar, hein? Pastor Sidney. Pastor Sidney também é cultura. Amém? Mas nós queremos que nessa noite você seja impactado aí pela presença de Deus. Nós vamos ler agora no livro de Atos capítulo 3. Vamos ler apenas um versículo. O versículo 19, pastor. Que 19. Diz assim, já que nós estamos falando de arrependimento, né, pastor? De arrependimento e automaticamente de convenção, né? Uhum. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Nós vamos ler até aqui, amém? Amém. Primeiro nós precisamos entender a diferença entre arrependimento e remorso. Porque muitas pessoas não entendem a diferença de arrependimento, pastor. A palavra diz aqui, arrependei-vos. Vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento é aquele sentimento que vem dentro de mim com uma profunda tristeza e uma necessidade de mudança, Kelly. E existe o remorso, que é a vergonha. Digamos que eu fiz algo errado, só que eu sou descoberta. Mas será que se eu não fosse descoberto aquele algo errado que eu fiz, será que eu teria me arrependido? Então aquilo que eu só me arrependo quando eu sou descoberta, nada mais que um remorso. Então nós precisamos entender a diferença de arrependimento e de remorso. E nós vamos na palavra para que você entenda, você nosso ouvinte, para que você entenda bem a diferença de arrependimento e remorso. Quando nós falamos aí do apóstolo Pedro, por exemplo, pastor, negou Jesus, ok? Judas vendeu Jesus. Quem se arrependeu e quem teve remorso? O Pedro se arrependeu e o Judas teve remorso, né? Porque quem se arrepende, ele volta, ele reconhece. Exatamente. Que ele precisa melhorar, que ele precisa ter uma atitude positiva. Porque às vezes nós estamos falando aqui para os nossos ouvintes e eles falam, mas como eu posso saber o que é o arrependimento e o que é o remorso dos meus erros? Porque, vejam bem, nós estamos aqui falando mas nós temos um passado. Quem não tem um passado aqui? Todos nós temos. Nós temos um passado que muitas das vezes não é dos melhores, né, pastor? É verdade. Mas pela misericórdia de Deus, Ele foi lá, né, e decidiu nos resgatar. Mas o que nos difere de ter o arrependimento e o remorso dos nossos pecados? A necessidade de mudar, a necessidade de sair daquele lugar de pecado, daquela natureza pecaminosa e querer sempre algo a mais acerca de Jesus. Porque a gente entende, né, pastor, que quando temos um encontro real com Deus, não tem mais como ser a mesma pessoa. Se você tem um encontro real com Deus e o seu caráter, eu estou falando aqui de caráter, meus irmãos, né? Eu sempre falo que tem uma coisa, pastor, que o Senhor ele não muda, que é a personalidade. O nosso Pedro, ele tem que morrer todos os dias, né, Moeraldo? Moeraldo está ali atrás. Moeraldo é uma bênção, glória a Deus. E nós estávamos conversando antes de começar o programa sobre isso. O Senhor ele não vai mudar a nossa
personalidade. Você vai ter que trabalhar ela todos os dias. Agora, se você teve encontro com Deus e o teu caráter ainda é desonesto, você traía, continua traindo, você é enrolado, digamos assim, no popular, né? Então não houve uma mudança de caráter. Porque quando você tem um encontro real com Deus, você se torna um ser humano tão sensível à presença do Espírito Santo que você tem necessidade de transformação, né, pastor? Amém. E quando você é transformado, que você olha para você e fala, misericórdia, eu tão errada, tão cheia de defeitos, Jesus olhou para mim, eu quero transbordar isso. Eu quero que todos experimentem dessa liberdade que só Ele dá. É verdade. E quando Pedro, ele se arrependeu, pastor, é incrível o que ele fez. Ele entendeu o seu erro, ele sofreu, ele se angustiou, mas ele usou aquilo, ele foi perdoado. Foi perdoado. E ele olhou para si e falou, então agora eu vou fazer a diferença. Agora eu vou proclamar do meu Deus. E os irmãos bem sabem que Pedro é marcantíssimo na Bíblia. O que ele fez acerca do seu ministério, pastor, ele usou a sua vida verdadeiramente para o reino. A personalidade continuou lá, Né? porém agora para o benefício do reino. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente pensa que quando nos convertemos, viraremos santos, né? Aquela pessoa que era mais explosiva, de repente ela vai ficar mansa. Eu me lembro muito que quantas vezes, pastor, eu já chorei, já me humilhei diante do Senhor e falei, Jesus, mata esse Pedro que está aqui. Mas ele fala, não, você vai ter que matar ele todos os dias. Só que às vezes, essa personalidade de Pedro, ela é necessária ser usada. Porque entende-se bem que se Jesus te fez assim, de forma ponderada e moderada e sábia, ele tem que ser usado. Se ele te deu essa personalidade, é porque ele queria que você fosse assim. Só que agora de uma forma mais madura, né? Mais transformada pelo Espírito Santo. E Judas não. Judas, ele teve remorso. Ele não teve a necessidade de mudança. É tanto que ele agiu de uma forma não muito sábia. Todos nós já sabemos, né? Então, assim, é para que vocês entendam a diferença de arrependimento e de remorso. O arrependimento, ele nos traz a necessidade de mudança. Às vezes você está aí e você até quer conhecer esse Jesus. Eu conheço muitas pessoas, eu trabalho com pessoas, sabe, pastor? Você também trabalha com pessoas. A gente ouve de tudo. E não tem lugar melhor para evangelizar do que no nosso trabalho. Às vezes a gente acha que fazer a obra é só pregar na frente, é só ter um cargo, é só ir para a África. Não, nós fazemos missões todos os dias na nossa casa, com o nosso vizinho, né, pastor, com os amigos. E o nosso trabalho é uma grande oportunidade, né, de nós fazermos a obra de Deus. E eu conheço muitas pessoas que falam que têm vontade de entregar suas vidas ao Senhor. Só que elas entendem que precisa virar uma outra pessoa e que isso é muito difícil. Né, pastor? Eu não sei se o senhor consegue ter a mesma visão que eu tenho. As pessoas que elas ainda não se arrependeram verdadeiramente, não tiveram um encontro com Deus, elas entendem, eu não vou conseguir. Porque eu preciso parar de beber. Eu não vou conseguir parar de beber. Eu tenho que parar de fumar. Geralmente, fazendo parte aqui da fala da Rúbia Nayara, geralmente as pessoas elas têm essa ideia de que eu vou ser crente, então de automático eu já vou ter que me desvencilhar de tudo que eu praticava ou de tudo que eu usava, né? Eu estou usando aqui, usava, né? Roupas, né? Brinco, cordão e etc. Só que, se você pega esse personagem que está sendo citado por ela, Pedro, ele andou 3 anos e alguns meses com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele nunca deixou a espada. Ele sempre estava armado. E o mais interessante não era o fato dele estar armado. O mais interessante é que Jesus nunca pediu... Viu, Naila? Esse personagem ele é extraordinário. No popular, com licença, pastor, só para vocês entenderem no popular, né? Pedro estava sempre pronto pro fight, né, menina? Era exatamente. Ele era aquele crente que não levava desaforo para casa. Não.
Ele sempre queria ter a razão. Ele não entendia que a paz é melhor do que a razão, né, pastor? Eu me identifico muito com Pedro, sabe? Aí Jesus viu tudo isso nele, sim ou não? Sim. Mas sim. Jesus mandou ele jogar a espada fora? Não. Porque esse tratamento não é externo. É gradativo. E é lindo como Jesus nos vê. Já pensou se Jesus nos visse como o homem vê? O que seria de nós? O que seria das nossas vidas se Jesus nos olhasse? Porque o ser humano, nós, né, nascemos com uma natureza julgadora. Nós olhamos e julgamos o que nós vemos, né? Mas Jesus, ele é tão maravilhoso. Ele vê um potencial em mim e em você que ninguém mais vê. Não vê. Ele, talvez as pessoas olhem para você e falem que não tem mais jeito. Mas ele é aquele que dá jeito. Olha que maravilha. Ele pega você cheio de defeito, do jeito que você é, e transforma. Até, pastor, eu estava esses dias lendo acerca da mulher cananeia, né? E as pessoas olhavam para aquela mulher como uma pecadora. Jesus viu uma missionária. Exatamente. As pessoas olhavam para ela, não tem jeito. Ninguém queria chegar perto daquela mulher. Mas Jesus olhou e viu uma missionária, e nós sabemos o que ela fez, porque é o que eu acabei de falar. Quando você tem um encontro com Deus, você não é mais a mesma pessoa. Então a mulher foi transformada porque entendeu a importância daquele encontro, certo? E ela teve a necessidade de transbordar para os seus. Então nós sabemos que através daquela mulher pecadora, sim, a mulher cheia de falhas, cheia de defeitos, Jesus foi lá e transformou todos aqueles pecados, transformou aquela mulher de uma forma sobrenatural. E nós já sabemos que através dela aquela cidade pôde ouvir acerca de Jesus, amém? Então assim, você, nosso amigo, que está aí, né, pastor, ouvindo, e dentro de você existe uma chama que fala, eu tenho algo nesses crentes, né, que me chama a atenção. Você às vezes tem curiosidade de conhecer, de vir na igreja, né, pastor? Tem muitas pessoas, pastor, que têm vontade de vir no culto, mas se sentem constrangidos pela roupa, se sentem constrangidos muitas das vezes por usos e costumes. Venha no nosso culto, você será muito bem-vindo, né? Nós estamos aqui para receber você. Você precisa estar aqui conosco no corpo de Cristo, ouvindo da palavra do Senhor. E entenda, o Senhor quer que você venha como você está. A palavra ela é muito clara: arrependei-vos. Se de repente nesse momento você está sendo impactado por essa palavra misericordiosa e você está sentindo aí algo diferente, o Senhor te fala, é isso que Ele quer de você, um arrependimento, um desejo sincero de ter um encontro e de ter uma mudança de vida. E eu quero te dizer, você que pensa que o Evangelho do Senhor é uma prisão, porque assim, pastor, eu não sei se o Senhor pensa assim como eu penso, né? Durante a minha adolescência, eu me lembro bem que era só não, né, Kelly? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E teve um momento da minha juventude, pastor, que eu me perguntei, qual é a parte boa de ser crente? Aquela fase da juventude que o mundo começa a ficar interessante, sabe? Você não desvia, mas você fica curioso para ir lá no mundo dar umas descobertas, né, Kelly? Piadinha. Só que aí eu comecei a ter um encontro com o Senhor e Ele começou a me mostrar qual é a parte boa de tudo isso. É libertador. Porque tem um momento da nossa vida que nós só pensamos do que não pode. Eu não vou poder beber, eu não vou poder me divertir, eu não vou poder sair, eu não vou poder. Mas eu quero te dizer que a paz genuína que é dada pelo Espírito Santo de Deus, através dessa entrega, aleluia, não tem dinheiro, não tem posição social, não tem nada, meu amigo e meu irmão, que preencha assim como esse encontro genuíno com o Senhor, né, pastor? Então, Rúbia, em relação a Pedro, foi muito importante a senhora frisar isso em questão de arrependimento. Por quê? Pedro, eu não escolheria Pedro. Ninguém escolhe o Pedro. Eu não escolheria. Ninguém gosta de estar perto do Pedro. O Pedro, ele incomoda. Jesus, né, viu um potencial nele que os homens, os outros, os amigos, os outros discípulos não conseguiram ver. Exatamente. Mas Pedro, ele tinha facilidade de perdoar.
Coração quebrantado. Exatamente. Você já percebeu que toda pessoa, normalmente, pessoas explosivas, né? De personalidade forte, tem um coração muito quebrantado? E quando perdoa, perdoa de verdade. Exatamente. Não é aquele perdão, eu te perdoo e amanhã o coração está cheio de sentimento. Ou então, na primeira oportunidade, joga na cara, né, pastor? Aí não perdoou. Aí não é perdão. E a verdade disso é que quando ele nega, logo, né, quando ele nega, o galo canta. A profecia de Jesus se cumpre. Aí a realidade ele vem. poderia ter a atitude de Judas, não poderia? Com certeza. Mas ele foi bem diferente, ele chorou. Ele chorou amargamente. O que isso significa? O que traz a ideia chorar amargamente? Ele se arrependeu. Sim. Entendeu como é que é? Mas o senhor não concorda comigo que o arrependimento dele veio porque ele verdadeiramente conheceu Jesus na profundidade verdadeira? Porque nós estamos dentro da igreja e não conhecemos Jesus, pastor. É verdade. Quantos estão dentro da igreja muitos anos não conhecem Jesus? Eu sou crente desde que eu me entendo por gente e eu não conhecia Jesus. A gente fica, a gente vem, a gente é um crente no automático. Vem para a igreja, ouve o culto, né? Participa, tem cargo, mas não conhece Jesus. Será de que nós fato, estamos né? nos arrependendo todos Exatamente. os dias? Verdade. É sobre isso, né? Eu sempre falo, pastor, quando a gente faz algo com o nosso irmão, que a gente magoa, a gente sabe quando a gente magoa o nosso irmão. A gente sente. Quem tem sensibilidade do Espírito Santo, né? Ele sente. Ele sente. Ele pode ser orgulhoso, mas quando ele tem sensibilidade, ele sente que fez algo errado. E o irmão que sabe que feriu e não tem o desejo de pedir perdão, estar bem com o seu irmão, para mim ele ainda não teve um encontro. Ele ainda não foi transformado. O senhor não concorda comigo? É porque o perdão, ele tem que ser, primeiro, espontâneo, e segundo, ele tem que liberar. Ah, sim. Ser liberado, essa é a palavra mais coerente. O perdão, ele tem que ser liberado. Então, recapitulando aqui a sua fala em questão de orgulho, infelizmente muitos, eles não se arrependeram, porque quando a pessoa se arrepende, a primeira coisa que ele faz é liberar o perdão. Com certeza. Porque você só pode ser perdoado se antes você se perdoar ou perdoar alguém. Exatamente. Então, o orgulho, ele não faz parte do conjunto das bênçãos do Senhor Jesus. E voltando aqui, Nayara, para nós encerrarmos, sim, vamos aqui falar do segundo personagem. Ele é bem curioso, Judas. Se fala tão pouco, né, pastor? Do Judas parece Judas. Muitas pessoas bem pensam que ele Judas se arrependeu e, né, sim, segundo a história, diz que ele se matou. Então, o que acontece? Eu queria que a senhora explicasse aí, falasse um pouquinho desse personagem em relação ali ao remorso. O que o remorso causa, né? Quais são as características de quem está com remorso? Hoje nós estamos em pleno século XXI, existe um conjunto de fatores que é depressão, ansiedade e tal, sim, mas o remorso, no meu ponto de vista, é um dos piores. A senhora pode ficar à vontade para falar do remorso, sim, de Judas. Pastor, o remorso, como eu bem disse, às vezes ele é confundido com arrependimento, né? Muito. A pessoa acha que se arrependeu, portanto a única coisa que ela tem é remorso. E muitas das vezes o remorso ele só vem quando você é descoberto, pego no pulo, como diz o popular, né? Será que se a pessoa não fosse descoberta, até quando ela ficaria pecando? E essa ideia aí é o seguinte: é descoberto, se arrepende, quem se arrepende pede perdão, e quem pede perdão se converte. E tem um outro fator. O remorso, eu me preocupo mais com o que as pessoas vão falar ou achar quando elas descobrirem. Eu me preocupo mais com as pessoas do que com o próprio Deus. Porque não é normal um crente errar e ele pensar primeiro, meu Deus, o que o pastor Sidney vai pensar ao meu respeito? Porque o Espírito Santo estava lá, ele é testemunha do que eu fiz, eu feri.
né? Eu feri o Espírito Santo de Deus. Então, no caso, o remorso, ele faz a pessoa fugir. Foge da realidade. De tudo e de todos. Porque você precisa confrontar, né, pastor? É. Para você ter um arrependimento sincero, você precisa ser confrontado. Tem que aceitar. E hoje as pessoas, é incrível, por isso que nós temos que ter uma mente revestida, pastor. Sabe por que que hoje no meio dos cristãos nós temos tanta crise de ansiedade, depressão, tantas pessoas com um psicológico tão fraco? Porque estamos revestindo pouco a nossa mente. Nós precisamos que entender que nós temos que manter esse equilíbrio entre alma, corpo e mente. Se nós cuidarmos só de um e não cuidarmos do outro, como é que nós vamos manter esse equilíbrio, né? Fica difícil. Não, outra coisa, não tem como termos uma mente saudável, um espírito forte, pastor. Eu creio que se Judas, é impressionante, Judas andou com Jesus. Judas, ele teve o privilégio de ter ao lado dele o maior pastor que a humanidade já teve. Mas aí eu quero levar você a entender a nossa parte humana. É por isso que nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Se Judas, que estava ali com Jesus, foi discipulado por ele, se nós não cuidarmos da nossa mente, do nossa alma e do nosso espírito, o que será de nós? Porque nós temos aí esse tabu. Crente não dá depressão, o crente não cria. Por isso que dentro da igreja, pastor, eu vou lhe falar algo. Eu trabalho com mulheres. Liderei o círculo de oração da minha congregação e eu percebi o quanto as mulheres crentes elas têm vergonha de admitir que têm depressão e ansiedade. Porque eu sou crente. Então, sendo crente, a minha mente não adoece, o meu espírito não adoece. A partir do momento que eu paro de alimentar a minha alma com as coisas de Deus, eu fico totalmente frágil e à mercê das investidas de Satanás. Foi o que aconteceu com Judas. Vale ressaltar que tudo funciona como uma engrenagem a motor. Exatamente. Espírito, a ordem é essa: espírito, alma e corpo. Se você cuidar só do corpo, então 2 peças dessa engrenagem já não vai funcionar. Exatamente. E quem vai sofrer? O físico. Porque é interessante nós falarmos sobre esse assunto que está fluindo naturalmente. Sim, com certeza. O Senhor está levando não tem nada né? combinado aqui. Nada forçado. Tudo é espontâneo. Sim, tudo com o Espírito certeza. Santo de Deus que está O Senhor tem algum propósito através, né, pastor? É interessante que nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. Mas quando o corpo sente dor, automaticamente a gente corre numa farmácia, procura um farmacêutico, procura um enfermeiro, Sim. um doutor. Por quê? A gente quer um alívio imediato. E a alma? Por que nós não procuramos um alívio imediato para a alma? Exatamente. Tem gente que passa dias e dias e meses sem ir no culto, sem se alimentar. Olha aqui o remédio da alma. A primeira mensagem que tem que ser pregada não é para o físico, é para a alma. Davi nos ensina isso. Ele diz, ele prega para a própria alma dele, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor. Exatamente. Aí depois que ele vai fazer inferência ao físico, ele diz que tudo que há em mim bendirá o nome do Senhor. Interessante isso aí. Assim como ele disse, né, pastor, tudo que há em mim bendize ao Senhor. Ele falava de atitudes, de sentimentos, Sim. né, do meu pensar, do meu falar, do meu agir, né. Eu sempre falo, pastor, que nós, que às vezes estamos lutando para estar aos pés do Senhor, estamos lutando para ir para o céu, porque é uma luta, você sabe, né? É uma luta. É matar o nosso eu todos os dias. Não ache você, amigo, ouvinte, que se você olha para um pastor, para nós é uma santidade, né? O anjo da igreja, ele tem as guerras dele também, né? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Exatamente, nós somos seres humanos. E vamos estar todos os dias lutando, porque as potestades, né, pastor? A própria palavra fala. Nós estamos lutando contra as potestades, entendeu? Contra os conflitos internos que muitas das vezes não contamos para ninguém, né? Então, assim, você, amigo, ouvinte da palavra do Senhor, eu sei que não foi em vão que você chegou até aqui. Eu sei que não foi em vão que esse vídeo chegou até você. Eu sei que hoje é um dia, pastor, eu sempre digo que nada, né, é sem propósito. Sempre há o dia X, determinado, quando o Senhor, né, determinado
não é que demora, eu acho que o Senhor, ele vem É porque o preparando. tempo de Deus, ele é completamente diferente do Exatamente. nosso tempo. No meu tempo, ou seja, dentro do meu tempo, é claro que eu vou querer o mais rápido possível as Sim. bênçãos, e se eu pudesse, eu não teria nenhum tipo de provação. Porém, o Senhor, já conhecendo já não só a carcaça, mas todo esse sentimento que há dentro de nós, ele faz no tempo dele. Exatamente. Por mais que nos seja doloroso, mas ele faz no tempo dele, o querer dele. Mas isso, não fugindo da temática, Sim. é para quem se arrepende. Exatamente. Porque o remorso, ele só distancia a pessoa dos propósitos de Deus. Não é assim? Exatamente, pastor. Porque as pessoas confundem muito. Por exemplo, eu tenho promessa e elas irão se cumprir de uma forma ou de outra, elas vão se cumprir. E as coisas de Deus, elas não são bem assim. Eu acho que o senhor, melhor do que eu, pode falar sobre isso. Eu tenho uma promessa. Digamos que ele tem uma promessa de louvar, o pastor tem uma promessa de ministrar. Mas se eu não busco conhecimento, eu estou mais distante daquela promessa de se cumprir, né, pastor? Eu preciso de uma mudança de vida, eu preciso de arrependimento para que aquilo aconteça na minha vida. Quem sabe você talvez é desviado, talvez você já esteve na casa do Senhor e Ouça essa palavra, viu? Ouça. por algum motivo você se magoou, porque tem muito isso, as pessoas se magoam com a igreja. Mas você se magoou com a igreja, Jesus não te magoou. E o propósito de nós estarmos aqui é Ele, é por Ele, para Ele. Esse é o centro de tudo. Então, de repente, em algum momento da sua vida, Deus usou um profeta ou falou ao seu coração que você tem um chamado, só que você está desviado, só que você deixou esse ministério morrer. Eu quero te dizer que sim, as promessas do Senhor, elas estão Aleluia. vivas, só que é necessário que você entenda que o primeiro passo, ele vem de você. Você precisa tomar essa decisão, você precisa falar: Senhor, eu estou aqui cheio de defeitos, eu nem sei, meu Deus, como eu vou mudar, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que tem algo que o Senhor, ele não aguenta com o coração quebrantado, né, pastor? É verdade. Se você chegar diante do Senhor com o seu coração quebrantado, com arrependimento sincero e a necessidade de viver o extraordinário de Deus, de viver uma nova vida, eu te garanto, é a palavra que está falando, não somos nós, né, pastor? Nós não estamos criando coisa linda, texto bonito aqui, nós estamos falando que a palavra está dizendo. Então, se você tem esse arrependimento sincero, essa necessidade de mudança, de viver o extraordinário de Deus, Ele tem para te dar. E nunca, nunca é tarde. Nunca é tarde, né, pastor? Tem pessoas que falam: será que ainda dá tempo? E tem aquelas também que falam: eu ouço isso daí desde que eu sou gente, desde que eu nasci, 2000 e não sei quantos anos, Jesus para voltar e não volta. Mas a certeza é, Ele está voltando. Isso está mais claro do que nunca, né, pastor? E é uma palavra que a gente quase não ouve mais, né? Eu me lembro que na minha adolescência eu tinha muito medo da ministração do arrebatamento, sabe, pastor? E eu entendi que eu tinha medo porque eu não estava preparada. E dava calafrio e saía do culto. Então eu entendi, está errado. Falando de medo de pregação, eu só ministrei ela uma vez. E eu tinha medo quando um pregador, que eu estava no culto, que ele falava assim: hoje eu vou ministrar sobre o juízo final. Eita. É uma mensagem muito, né, muito forte. Cada um de nós tem... Quando não era isso, era aquelas irmãzinhas da profecia. Eu ficava meio assim... Quando levantava no meio do culto, Mas hein? hoje nós estamos vendo uma escassez disso. Sim. Não só da mensagem sobre o arrebatamento, como também do juízo final e de muitas outras que estão correlacionadas a essa temática de hoje à noite. Então, eu quero que Deus continue usando os ministrantes, os pastores, os líderes, os apresentadores de programas, tá? Para falar mais sobre o arrependimento. Esse arrependimento aqui não é só para os que estão desviados, não, os que não são crentes. Esse arrependimento aqui também é para os que estão dentro da casa do Senhor, que estão precisando também se arrepender de uma palavra maldita contra o seu irmão, de um disse-me-disse. Tudo isso aí, tem gente que não leva em conta a questão
de semear contenda, né? Então, quando a gente fala sobre arrependimento, o tema nos convida para esse contexto também. É porque, tipo assim, nós já vamos encerrar, mas eu quero falar o seguinte: a gente vê assim, a gente pede perdão pelo adultério, a gente pede perdão pelo roubo, a gente pede perdão pela mentira, a gente pede perdão por tudo. Sim. Mas você já viu alguém pedir perdão por falar mal do seu irmão? É muito confrontante, porque você tem que admitir que você errou. A gente olha tanto o pecado, né, pastor? A gente acha que existem os níveis de pecado: o pecadinho, o pecado médio, o pecadão. Pecado é pecado. E aí quem vai determinar isso aí? Você pede perdão por tudo. E lá em Provérbios 6, capítulo 6, verso 16 até o 19, diz que 6 coisas aborrece o Senhor. Sim. Mas a 7ª, a sua alma abomina. E qual é essa 7ª? É os que semeiam contenda entre os irmãos. Que exatamente. Falam mal. Então, essa mensagem de hoje, ela vai ficar guardada no coração dos nossos telespectadores e no nosso coração também, que todos os dias nós temos que nos arrepender. Pastor, né? Nós já estamos terminando, só para concluir, eu estava aqui pensando, está muito difícil pregar a palavra como ela... João Batista sofreria muito, hein, pastor, nesses tempos? Sofreria. Eu acho que ele ia ter algumas dificuldades, porque nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho, a igreja só é cheia quando ela massageia o nosso ego, né? O evangelho que confronta as igrejas que ainda, os pastores que ainda buscam, né, pregar a palavra como ela realmente é, só pode olhar, ela dá uma estagnada. Sem romantizar. Sem romantizar. Agora o evangelho romantizado, que Jesus vai lá. Não, meu irmão, a palavra ela é nua e crua e ela é confrontante. Ela nos tira do conforto, ela é desconfortante, ela tem que nos tirar do conforto, pastor. Ela tem que fazer com que eu pense, avalie a meu respeito, é sobre mim. O senhor estava falando acerca da gente julgar o irmão. Por que é tão fácil a gente ver defeito nas pessoas e na gente a gente não consegue ver, né? É porque a gente está vivendo impressionante. O Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5, né? É como terapia. Não sei se os irmãos que já fizeram, você já fez terapia? Já. A terapia ela é confrontante. Se você não tem um psicológico bom para descobrir seus defeitos, não faça terapia. Irmã Alexandre podia até estar aqui hoje, né? Que ela ia ter propriedade para falar. Ela é dessa área. Terapia, ela te mostra coisas que muitas das vezes você ou não percebe em você, ou você não aceita em você, mas que são extremamente necessárias. É verdade. Verdade. E assim é a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha, pastor, mais você se envergonha do que você é e tem a necessidade de ser transformado e parecido com Jesus. É verdade. Olha que maravilha, né? Que maravilha, gente. É muito gostoso falar da palavra do Senhor, é muito bom estar na presença do Senhor. Eu quero falar aqui aos nossos telespectadores que muitas pessoas deixaram de pregar realmente sobre o arrebatamento, sobre o juízo, sobre arrependimento, mas é por isso que Deus colocou no coração da nossa missionária Alzira o programa Âncora da Esperança, porque aqui nós estamos divulgando, transmitindo a palavra do Senhor sem romantismo, sem enfeite. Nós estamos passando para os nossos ouvintes da maneira que ela é. Glória então, a Deus. A nossa temática hoje foi extraordinária. Deus nos deu graça, porque é Ele que faz tudo. E eu quero agradecer a Deus também pelos nossos colaboradores que estão aí nos bastidores. Fazendo com muito amor, incansavelmente, né, pastor? Incansavelmente. Deus continue. Irmã Rubia Nayara, muito obrigado por atender o nosso convite. Deus continue lhe abençoando de uma maneira extraordinária, a senhora, a sua casa, a sua família. E eu quero também aqui estender a minha gratidão à cantora Kelly. Muito obrigado por participar conosco desse programa maravilhoso. Tá bom? Então, fica aqui as considerações que vocês vão fazer agora. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, irmã, a cantora Kelly, fala aí das suas considerações finais. Aleluia. Palavra abençoada. Eu confesso que falou bastante comigo. Glória a Deus. Bastante mesmo, né? É bom quando a gente ouve uma palavra e ela nos confronta. Sim. Bastante mesmo. Eu glorifico a Deus por isso.
Sou muito grata a Deus por ter participado do programa, né? Pela vida do pastor Sidney, Amém. da irmã Rubia Nayara. Amém, minha né? filha. É um privilégio maravilhoso, né? E poder falar do amor de Jesus Cristo para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E dizer, Jesus está voltando. Amém. Jesus está voltando. A porta ainda está aberta, mas a qualquer momento ela vai se fechar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então nós temos aqui a nossa irmã Rúbia Nayara, que nos trouxe a palavra do Senhor. Rúbia, fique à vontade para fazer suas considerações finais, tá? Eu quero agradecer primeiro a nossa missionária irmã Alzira, né, pelo convite, por acreditar, né? E que Deus abençoe a sua vida, pastor, Amém, né? muito Por estar na obrigado. frente desse trabalho. Nós sabemos que não é fácil, né? Toda vez que a gente se propõe fazer algo para o Senhor, só nós sabemos as batalhas que são, né? Então, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Na sua família, da Muito sua esposa. Quero que Deus abençoe, minha filha, continue louvando para o Senhor, porque você tem um dom lindo, maravilhoso. E eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, pelo alcance da sua misericórdia em nossas vidas. E vamos continuar aí falando de Jesus, né, pastor? Até ele voltar. Até ele voltar. Até que ele volte, né? Muito bom estar na presença do Senhor Jesus. Amém, Nós ouvimos Jesus. uma palavra extraordinária. Nós ouvimos um louvor sensacional. Gente, ouvir um hino cantado na adoração é extraordinário. Cristocêntrico, né, pastor? Cristocêntrico. Essa é a palavra mais clara, mais coerente. Eu quero que a senhora vai cantar mais um louvor. Aí a nossa Glória a Deus. a cantora Kelly vai cantar mais um louvor. Após o término, nós vamos fazer a oração para que Deus continue abençoando você, telespectador, você, pai de família, você, pastor, você, ouvinte, e continue também nos dando recursos para que este programa possa cada dia alcançar mais vidas e que o nome do Senhor, porque Aleluia. tudo é dele e para ele. Deus Amém. abençoe. Sem teu viver existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não se detenha, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Ele será, jamais verá tua vida em pranto se findar. Feliz será se ao Senhor o teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, que em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre o guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto
Que maravilha, que maravilha. Deus Amém, continue sendo glorificado para todos sempre. E nós estamos aqui dando término a mais um programa Âncora da Esperança. E eu quero também pedir oração em favor dos nossos presidentes, do pastor Hamilton, da missionária Alzira, para que Deus continue abençoando, dando robustez, e que o Senhor Jesus, cada dia, conduza eles para o centro específico da sua vontade. Então nós vamos agora orar, uma oração de agradecimento. Pastor, só uma licencinha antes de terminar, né, irmão Heraldo? Eu acho que é importante, porque quem está em casa pode ser um evangelista, pode fazer os seguidores aumentar, né, irmão Heraldo? O irmão Heraldo está atrás de vocês, estou falando com ele, porque ele é um homem muito importante aqui nesse projeto. Então, você que está aí nos vendo, né, pastor? Compartilhe, meu irmão, sabe? Compartilhe, siga no Instagram, né, irmão Heraldo? Tem o Instagram, né? O Instagram é o mesmo que está aqui, né, Morado? Âncora da Esperança. Se você for no Instagram, você vai conseguir encontrar facilmente. Âncora da Esperança. Você segue, você compartilha, né? E você pode trazer outros seguidores para que sejam alcançados por essa palavra. Você é muito importante aí na propagação dessa palavra. Sim, amém, né, pastor? Quando compartilha, exatamente, outras pessoas vão ser alcançadas. Verdade. Este é o propósito. Muito bem colocado aí pela nossa irmã Rubenayara. Então, meus queridos telespectadores, muito obrigado, Rubenayara, muito obrigado, amém, cantora Kelly. Amém. Deus continue abençoando. Vamos orar, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito para com a nossa vida, mesmo sem nós merecermos. Vamos agradecer ao Senhor. amém. Bendito e eterno Deus, nós te glorificamos, primeiramente porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Toma de conta de tuas filhas, Pai, que vieram aqui cantar, pregar, que vieram aqui testemunhar do teu evangelho e da tua salvação. Continua abençoando todos os irmãos, todas as irmãs que estão aí nos bastidores, ajudando essa obra, esse evento, ajudando, meu Deus, o programa Âncora da Esperança. Continue, meu Deus, dando saúde à tua filha, missionária Alzira. Continue abençoando o nosso presidente, pastor Hamilton Amarante. Continue abençoando todos os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa todos de modo geral. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.